Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. E aqui nós vemos Jesus caminhar à beira do mar, à beira-mar, e novamente uma multidão caminhar atrás dele, se juntar para ouvir aquilo que Jesus falava e ensinava. E diz aqui o relato do evangelista que, caminhando, Jesus encontrou-se com Levi, filho de Alfeu, que era um cobrador de impostos. E Jesus o convidou a segui-lo, Jesus disse, venha comigo. E diz aqui o evangelista que esse homem levantou e passou a segui-lo. Então parece que foi uma atitude imediata, Jesus falou, olha, caminhe comigo, venha comigo aprender de mim. E esse homem prontamente olhou e falou, puxa, então eu vou. E aí, continua aqui no versículo 15, dizendo que mais tarde Jesus foi jantar junto com os discípulos na casa desse Levi, que era um cobrador de impostos. E ali com eles haviam mais convidados e eram pessoas de má reputação. E na Bíblia a mensagem diz aqui uma palavra muito interessante. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Algumas dessas pessoas de má reputação acabaram ali naquele contato com Cristo, naquela conversa, naquela comunhão, naquele jantar, tornando-se de maneira surpreendente seguidores de Jesus. E aí, fariseus foram tomar satisfação com Jesus, dizendo que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e ralé. Eles foram tomar satisfação com os discípulos de Jesus, não com ele propriamente. E Jesus escutou a crítica e reagiu dizendo, quem precisa de médico? Uma pergunta, O saudável ou o doente? Eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justos. O cobrador de impostos na época de Jesus, ele era mal visto, porque, primeiramente, ele era uma pessoa da região ali dominada por Roma, então no caso aqui um judeu, que se vendia para os romanos. Os romanos eles queriam certa quantia em coleta de impostos, e o cobrador de impostos, era responsável por coletar esses valores e entregar para o império. Só que, via de regra, os coletores de impostos eles acabavam espoliando as pessoas, e acabavam recolhendo até mais dinheiro do que se deveria. Então eles eram mal vistos pelos seus compatriotas. E provavelmente outras pessoas como Levi estavam ali. Mas Jesus, de uma maneira muito inteligente, responde às críticas moralistas dos líderes religiosos, que provavelmente eram rabinos e fariseus, etc., dizendo, quem precisa de médico não é o saudável, é o doente. E nessa versão aqui da Bíblia Mensagem, ela traz para nós palavras assim muito do nosso cotidiano, para que nós realmente entendamos o que ele queria dizer ali. Ele fala, eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, os que se acham justos, ou seja, os da casa que se acham justos, que olham para si mesmos com prepotência, com orgulho, Veja só como a minha vida é uma vida exemplar. Aqui fica uma lição para nós que já somos os cristãos, que já somos do caminho, que já seguimos no caminho do Evangelho, somos os da casa. E nós precisamos entender que a maturidade espiritual, ela aparece na nossa vida quando nós damos frutos não só de conversão, quando nós damos frutos de vivência cristã, quando nós damos frutos de andarmos uns com os outros. Então, existem muitas pessoas que ainda estão presas na rotina de uma igreja feita para crentes, de uma igreja onde as coisas só estão boas, só estão satisfatórias quando eu estou gostando do que está acontecendo. Então, se muda alguma coisa, a pessoa fica chateada, acha ruim, fala mal, critica o pastor, critica o líder do ministério, critica o irmão, vai para reparar na roupa do outro, vai para reparar no que o outro faz ou deixa de fazer na sua vida privada. Não consegue
conviver em igreja, né? As pessoas às vezes entram e saem das suas igrejas e não são nem vistas, não tem um momento de conversar com o irmão, de orar pelo irmão, de oferecer uma oração, né? Falar, olha, estou orando por você, olha, eu sei do seu problema e eu estou junto com você em oração. Não param para ouvir uns aos outros, né? Hoje, após o contexto da pandemia, não vão à igreja e ficam só se alimentando de cultos online, de vídeos, mas não tem aquela vivência corpórea com os irmãos. Não entra aqui no contato com os irmãos. São como esses líderes aqui, religiosos, né? Às vezes as pessoas já acham que estão vivendo o cristianismo de fato, porque tem a sua fé em Deus, porque tem as suas coisinhas ali que elas não fazem para não pecar, digamos assim, para cumprir a vontade de Deus, né? Enfim. Mas falta esse elemento primordial da comunhão, do estar juntos e do imaginar, do pensar, do refletir a respeito de uma igreja que seja feita para os de fora. Muitas pessoas estão olhando e criticando a igreja, mas não se colocam à disposição de estar lá dentro e de falar, puxa vida, se a igreja tem esse problema aqui, essa falha, eu vou me oferecer para que eu possa ajudar a igreja a justamente sanar esse problema que eu estou vendo. A igreja tem um problema na área X, então eu vou me colocar à disposição de trabalhar nessa área X para que os outros não encontrem esse problema que eu hoje estou encontrando, né? Então são pessoas mimadas, são pessoas que já são da casa, mas ainda querem esse Jesus aqui só para os sãos, conforme esses fariseus, esses mestres da lei queriam. Mas nós temos que lembrar que a igreja é feita para os de fora. Nós temos que estar ali servindo e pedindo a Deus que nos capacite, nos envie as pessoas que precisam estar conosco e nos capacite a fazer com que o nosso ambiente impacte essas pessoas de uma tal forma que elas olhem e falem, não tem como eu não estar aqui no próximo domingo e no outro domingo, não tem como eu me envolver, não tem como eu encontrar em outro lugar esse ambiente aqui, essas pessoas, essa forma de compartilhar Jesus como eu encontrei aqui. Então, que hoje nós possamos pegar essa palavra de Jesus, e aqui, é claro, eu não estou falando só no nosso contexto Ibrave, estou falando no contexto de igrejas em geral, né? Estou apontando falhas dentro da nossa igreja. Mas que nós, aqui sim, eu vou falar para a nossa igreja, que nós possamos pegar isso que Jesus fala aqui e aplicar na nossa vida. Que nós jamais sejamos como pessoas mimadas, que querem tudo da sua forma, do seu jeito, que querem só ver defeitos, que querem só criticar, que querem só andar com algumas pessoas e não com outras, que não querem ter comunhão. Que nós sejamos justamente o contrário. Que nós não sejamos uma igreja fechada em si e nas suas milhares de atividades, de programas e de afazeres. Que nós sejamos uma igreja planejada, pensada, uma igreja praticante para aqueles que são de fora. Que a nossa missão, que a nossa meta seja, uns com os outros, buscar o amadurecimento espiritual, compartilhando Cristo e passando por cima das nossas diferenças e dos nossos problemas, a fim de impactar as pessoas de fora que estiverem ali dentro conosco, que tiverem contato conosco. Que nós possamos ser esse Jesus médico para os doentes. Que nós possamos ser os médicos para os doentes. Que nós sejamos pessoas maduras que vivem em Cristo, que compartilham Cristo, como é inclusive o lema que nós adotamos para 2023, ser uma igreja que vive e compartilha Cristo. E eu acredito fortemente que nós já estamos nesse caminho e peço que a Deus, né, que nós continuemos todos os dias buscando ser essa igreja, pensada para os de fora, que quer impactar os de fora, que quer ter um ambiente, uma comunhão, que quer ser tão igreja que chegue a ponto de impactar surpreendentemente aqueles que, enfim, não encontram seu espaço em lugar nenhum. Que as pessoas cheguem, estejam conosco e elas olhem e falem, eu não consigo encontrar esse ambiente, pessoas dessa forma em nenhum outro lugar.
E eu quero viver esse Jesus junto com essas pessoas aqui. Vamos orar e trabalhar dentro disso. Deus abençoe você. Até amanhã.